Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira resultante da mistura de elementos de religiões africanas, indígenas, orientais e europeias, catolicismo e espiritismo kardecista. Por seu aspecto mestiço e sincrético, a Umbanda é considerada uma religião genuinamente nacional. Uma versão bastante difundida sobre a origem dessa religião diz que ela nasceu durante uma sessão espírita no dia 15 de novembro de 1908, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. É por isso que no dia 15 de novembro se comemora o Dia da Umbanda. A palavra Umbanda tem origem no idioma bantu e tem dois significados: lugar de culto e sacerdote. Segundo o Caboclo das Sete Encruzilhadas, entidade mensageira responsável pela definição das bases dessa religião, a Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. A Umbanda é uma religião monoteísta, isto é, reconhece a existência de um único Deus, abaixo do qual existem os orixás, também cultuados no candomblé, e as entidades ou guias protetores, espíritos ancestrais. Assim, a Umbanda pode ser entendida como o culto que os espíritos encarnados prestam a Deus através dos orixás e dos espíritos desencarnados. Orixás. O que são os orixás? Os orixás são divindades da mitologia africana Yoruba que se popularizaram no Brasil com as religiões de matriz africana Umbanda e Candomblé. Yoruba é uma região da África composta por diversos grupos étnicos com língua e culturas semelhantes. Muitos dos negros trazidos para o Brasil como escravos eram dessa região. Existem mais de 400 orixás na mitologia Yoruba, mas alguns deles se tornaram mais famosos no Brasil, como é o caso de Exu, Oxalá, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Xangô e Ansan. História dos orixás. Segundo a mitologia Yoruba, Olodumare, também conhecido como Olorum, é o Deus supremo e inacessível. Ele criou o mundo e os orixás para governá-lo e servirem de intermediários entre ele e os humanos. Olodumare não aceita oferendas, pois como é o criador de tudo tem poder sobre tudo e não há nada que ele não possua. Os orixás representam os elementos da natureza e Olodumare é a junção de todas essas energias. Os orixás não são deuses, portanto as religiões que cultuam os orixás são monoteístas. Durante a colonização do Brasil, muitos dos negros trazidos da África para serem escravizados eram da região de Yoruba e trouxeram consigo suas crenças e tradições religiosas. O candomblé foi a religião que passou a ser praticada por esses povos escravizados no Brasil, seguindo as tradições e cultos africanos e cultuando os orixás da mitologia Yoruba. Essas práticas religiosas, no entanto, eram duramente reprimidas pelo colonizador, que impunha aos negros escravizados a prática do catolicismo. Para seguir cultuando seus orixás, os africanos usavam os santos da Igreja Católica para representar suas divindades. Por exemplo, quando rezavam para São Jorge, na verdade estavam cultuando Ogum. Assim iniciou-se o sincretismo religioso, que vai dar origem a outra religião de matriz africana, a Umbanda. A Umbanda tem elementos do candomblé, do catolicismo e do espiritismo e surge no início do século XX. Sincretismo religioso. Quais são os orixás? Na mitologia Yoruba existem centenas de orixás, mas apenas alguns deles são cultuados pelas religiões Umbanda e Candomblé. Na Umbanda são cultuados 9 orixás, no Candomblé esse número pode chegar até 72. Alguns dos orixás mais populares no Brasil são Exu, representação no cristianismo. Santo Antônio Exu é o orixá intermediário e mensageiro, responsável pela comunicação entre os orixás e os homens. Exu é o guardião dos caminhos, é capaz de derrubar barreiras. O Exu é, por vezes, interpretado como uma divindade má, mas na mitologia Yoruba não existe a representação do mal. Assim como os outros orixás e seres humanos, o Exu tem virtudes e defeitos e pode agir para o bem e para o mal. Oxalá, representação no cristianismo. Jesus Cristo Oxalá é uma divindade masculina, ele é o criador de todos os seres e pai de todos os orixás com exceção de Logunedé.
Ele representa o sol, a criação e a vida. Segundo a mitologia Yoruba, Oxalá tentou criar os seres humanos com vários materiais, mas só conseguiu quando utilizou o barro. Ogum, representação no cristianismo. São Jorge Ogum é o orixá que representa a luta, as conquistas. Ele é o deus da guerra e o arquétipo do guerreiro. Ele é o senhor da guerra e padroeiro de todos os trabalhadores cujo ofício exige a utilização de ferramentas. Oxóssi, representação no cristianismo. Santo Expedito São Sebastião Oxóssi vive nas florestas e representa a fartura, é protetor dos caçadores e rege as lavouras, seu símbolo é o arco e flecha. Ela pode imitar o som dos animais com perfeição, é um caçador valente e generoso. Oxum, representação no cristianismo. Nossa Senhora Aparecida ou Nossa Senhora de Fátima. Oxum é uma divindade feminina. Ela é dona da água doce, dos rios e das cachoeiras. Representa a delicadeza, a fecundidade e a maternidade. Por isso é muitas vezes chamada de Mamãe Oxum. Oxumaré, representação no cristianismo. São Bartolomeu Oxumaré é filho de Nana, é a divindade do movimento, do ciclo vital. Esse orixá é homem e mulher ao mesmo tempo, ele representa as dualidades, como o dia e a noite, o bem e o mal. Xangô, representação no cristianismo. São Pedro ou São Jerônimo na mitologia Yoruba, Xangô é rei, por isso é orixá que cuida do poder, da administração e da justiça. Ele age com neutralidade, é reconhecido pelas sábias decisões e é íntegro. Iansã, representação no cristianismo. Santa Bárbara Iansã é uma guerreira poderosa, responsável por levar as almas para o céu. É a senhora dos ventos, dos trovões, das tempestades e representa as mudanças rápidas. Iemanjá, representação no cristianismo. Nossa Senhora da Conceição ou Nossa Senhora dos Navegantes. Iemanjá é a mãe de todos os orixás com exceção de Logunedé, é a grande mãe e rege a educação, a família e as uniões. Ela é a rainha dos mares, protetora dos marinheiros e um dos orixás mais famosos no Brasil. Nana, representação no cristianismo. Nossa Senhora Sanitana. Nana é uma divindade mulher, que representa a maternidade, a vida e a morte. Segundo a lenda Yoruba, foi Nana quem sugeriu a Oxalá usar o barro para a criação dos seres humanos. Omulu, representação no cristianismo. São Lázaro Omulu é um grande e respeitado feiticeiro, é o senhor da vida e da morte e deus da medicina. Ele é responsável pela passagem de um plano para o outro, por guiar os espíritos para uma nova vida. Atua em hospitais e cemitérios. Antigamente, os orixás eram homens. Homens que se tornaram orixás por causa de seus poderes. Homens que se tornaram orixás por causa de sua sabedoria. Eles eram respeitados por causa de sua força. Eles eram venerados por causa de suas virtudes. Nós adoramos sua memória e os altos feitos que realizaram. Foi assim que estes homens tornaram-se orixás. Os homens eram numerosos sobre a terra. Antigamente, como hoje, muitos deles não eram valentes nem sábios. A memória destes não se perpetuou. Eles foram completamente esquecidos. Não se tornaram orixás. Em cada vila, um culto se estabeleceu. São várias as versões dos mitos dos orixás. E como em todos os mitos, algumas são incompatíveis entre si. Mas a essência dos orixás pode ser perfeitamente absorvida através destas narrativas. Para os iorubás, a melhor representação do mundo é uma cabaça dividida ao meio, uma das metades constituindo o céu, Orum, ou Batalá, e a outra constituindo a terra, Aie, ou Dudua. No princípio de tudo, entretanto, não havia a terra,
e os orixás viviam no Orum, ao redor do Olorum, o senhor do universo, secundado por Obatalá. Obatalá uniu-se a Odudua e tiveram 2 filhos, Aganju, a terra firme, e Iemanjá, as águas dos oceanos. Outro mito diz que a terra era então um vasto oceano e os orixás desejavam conhecê-lo. Obatalá encarregou Oxalá de descer ao Aiê, a metade inferior da cabaça, e espalhar o pó preto, que formaria a terra firme. Entregou a ele o saco com pó preto e uma galinha. Oxalá então partiu em viagem, mas no meio do caminho sentiu sede. Exu, vendo que Oxalá sentia sede, ofereceu-lhe vinho de palma, e Oxalá bebeu. E tanto vinho bebeu Oxalá, que embriagou-se e caiu em sono profundo. Exu tomou de Oxalá o saco da criação e o levou a Obatalá, a quem contou que Oxalá bebera e negligenciara sua tarefa. Exu, Aiê, Mojubá, Ina Mojubá, Laroiê, Mojubá, Exu, Aiê, Mojubá, Ina Mojubá. Obatalá então entregou o saco da criação a Odudua. Que com ele desceu à terra, jogou o pó preto sobre o oceano e, tornando-se ela mesma uma galinha, ciscou o pó preto até que se formaram os continentes e toda a terra firme que há. Essa terra firme é Aganju, filho de Odudua e Iemanjá. Obatalá criou então um grande dendezeiro, pelo qual desceram à terra todos os orixás, cada um escolhendo uma parte do mundo que lhe agradava e que passou a ser de seu domínio. Assim, Oxum e Obá escolheram as águas doces. Ora aí, Deus. Oromimá. Bashirei, eu já me dou com Iá, eu já me dou com Iá, eu já me dou, Iá, Iá, eu já me dou com Iá. Iemanjá escolheu o mar. Odoia Iemanjá, Iemanjá Sobá, Sobá Mirê, Sobá Mirê, Sobá
Oxalá os lugares calmos. Xalé babá, meu pai, xalá. Ei, filá, laleu, leleu, eu, ai, filá, laleu, axé babá, xalé babá, e filá, ei, filá, ilá, laleu, ai, filá, ilá, laleu. Inhansã quis os raios e os ventos. Epa, hey, ya. Ela ia cota neje, sare, sare, dane. 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 Xangô quis as montanhas e os trovões. Caô, cabecilé, Xangô. Aira quem me quer chorou, a lua, minha mãe, selé. Orixá quem me cedeu, a lua, minha, aira, mãe, leiba. Aira, mãe, leiba, mãe, lei. Obaluaê, a terra firme. Totô, baloê. Herói, Totô, moluta na pedra de Sudã. Herói, Totô, moluta na pedra de Sudã. Nanã quis a lama dos fundos dos rios e o abismo. Salu bababá, nanã. De nanã eu amo, de nanã eu amo, de nanã eu amo, salu bababá, eu. Ogum quis os minérios e os caminhos. Ogum é Ogum. Ogum bragada é Ogum bragada. É Mário. Ogum meje, Ogum choroque, Ogum já. É bragada é Mário. Oxóssi, as matas e as florestas. Eu sós. Atirei o quê? Atirei no alebareu. Atirei no alero como rajou no alebareu. Atirei o quê? Atirei no alebareu. Atirei no alero como rajou no alebareu. Oxumaré, o arco-íris.
arroba, boi descem. Oxumaré, lele, maré, oxumaré, lele, maré, laquá, lele, maré, oh, arroba, boi descem, made, cobra, giró, lele, maré, oxumaré, lele, maré, oh. Ievá, os horizontes. Apenas Exu não sabia o que escolher, pois tudo e nada lhe agradava, e considerou-se assim dono de tudo um pouco, com que os demais orixás concordaram. Desse modo, o mundo foi criado e dividido entre os orixás, e é por isto que cada um detém o domínio de uma parte da natureza. Vou mostrar para vocês antes aqui, eu tive que comprar 6 metros de tecido para fazer 2 saias de 3 metros e meio mais ou menos, e eu vou ter que repartir esse tecido ao meio. Eu medi aqui, né, 3 metros e fiz um pequeno picote aqui, olha, vocês podem ver. No Oxford, essa é a melhor maneira de dividir, às vezes a gente fica cortando, daí sai tudo torto, então o que que você faz? Você faz esse picote, daí você faz assim, um pouquinho, que ele vai desfiar, sabe, dá uma mexidinha assim com a unha. Vai desfiar, vai sair um fiozinho, você vai pegar esse fiozinho que saiu e vai dar aquela puxada, ó. E vai fazer isso, olha, enquanto você conseguir aqui. O máximo que você puder puxar, porque vai chegar uma hora que o fio ele arrebenta, né? Deixa eu abrir mais o tecido aqui. Aí você vai segurando, vai puxando, eu vou fazendo assim, olha, eu vou arrastando aos poucos, olha a costura. Vai vir pra cá. Para que eu consiga demarcar a maior quantidade. Eu tô segurando aqui, olha, o fio e tô empurrando aqui para que eu consiga demarcar inteiro. Isso aqui vai... Daí, depois que você fez isso, ó, vai ficar essa falha. Deixa eu tentar aproximar aqui. Essa falha vai ser a sua guia para você ir cortando. Daí agora é só você cortar em cima dessa falha. Se você for puxando, olha, ela vai estar retinha, alinhadinha com o tecido. Tentei enquadrar aqui do jeito que pega a minha mesa inteira. Normalmente o ideal é fazer em uma mesa maior, mas eu não tenho uma mesa de corte. Então eu vou tentar montar o esquema aqui para vocês em cima da mesa, de um jeito que dê para entender. Vamos ver se vai dar para entender. Este daqui é o tecido, olha, essa aqui é a lateral. Neste sentido aqui, ele tem 1,50 m e para cá ele tem 3 metros. Então, entendendo que tem 3 metros para cá, você tem que entender que isso daqui vai ser a roda da saia. Então, você vai pegar uma das pontas do lado do 3 metros e vai juntar com a outra ponta do outro lado, ó. Essa outra aqui do outro lado dos 3 metros, você vai ver que vai fazer como se fosse uma dobra aqui, como se estivesse dobrando um lençol no meio, ó. Vamos ver se vai dar para enxergar. Então, eu dobrei o tecido no meio, no sentido dos 3 metros. 1,5 m tá para cá e agora 3 metros tá para cá, dobrado ao meio. Depois de fazer isso, o que que você vai fazer? Eu vou tentar esticar aqui, olha, tá aqui a minha dobrinha, tá? Dos 3 metros. Então, continuando, o tecido ele tá dobrado aqui, olha, nessa parte. E este daqui é o sentido dos 3 metros e para cá é o sentido de 1,5 m. Aí, o que que você vai fazer? Você vai deixar bem certinho aqui a costura, a borda com a borda, para que ele não fique torto. E aí, você vai dobrar este lado dos 3 metros, só que não na parte onde tem a união do tecido, na parte que tem
a abertura. Então, essa ponta aqui tem as duas partes do tecido, só que com a abertura. E aí, o que eu vou fazer? Esta ponta, que ela é paralela a esta, eu vou juntar com aquela ponta dali. A ponta que é unida, só que é atravessada, fazendo um triângulo, ó, desse jeito, assim, ó. Tá vendo? Vamos ver se vai dar pra entender nessa vez. Então, olha, juntei as pontas aqui. Essa daqui é a ponta com a união. Vai ficar uma parte de 4 tecidos, só que em formato de triângulo. Então, eu vou juntar aqui para ficar mais certinho. E ajeitei aqui. E vou tentar esticar aqui o máximo que der, para que dê para vocês enxergarem. Deixa eu mostrar então agora aqui como que ficou essa dobra. Ó, o tecido tá aqui inteiro. Aí aqui, olha, tem aquela primeira dobra da junção, que eu dobrei por cima formando o triângulo. Ó, tentando afastar. Isso aqui vai formar um triângulo assim. Isso daqui, ó, é a abertura da saia, é o godê da saia. E este bico aqui, que tem 4 camadas de tecido, uma dobrada e 2, assim, cortada, vai ser a cintura. E isso daqui vai ser o comprimento da saia. E isso aqui, a barra. A barra, ela vai ser arredondada pra cá. A câmera não tá querendo focar, mas essa parte aqui vai ser a barra arredondada. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço com as medidas da pessoa que vai utilizar. As medidas que eu recebi é que tem 80 centímetros de cintura e a saia precisa ter 1 metro de comprimento. Normalmente, aí o que eu faço? Eu pego o 80 e divido por 4. Mas por que por 4? Porque aqui tem 4 dobras de tecido. Nessa ponta aqui da cintura, tem 4 dobras de tecido. Então, eu divido isso aqui por 4. Se fosse a saia maior e eu tivesse que dobrar mais alguma vez, eu contaria quantas vezes ficou a dobra para eu dividir esse valor. 80 dividido por 4 vai dar 20 centímetros. Aí, você vem desde essa ponta com a sua fita métrica e mede 20 centímetros. Eu vou marcar aqui os 20 centímetros com um alfinete, porque eu não vou cortar. Eu primeiro estou fazendo o plano aqui para eu poder fazer a costura e eu tenho que verificar se vai dar para alcançar a metragem necessária. Ela precisa que a saia tenha de comprimento 20 centímetros. Eu sei que o meu tecido ele tem 1,50 m, mas muitas das vezes ele vem variado com 1,45 m. Então, depois que eu faço isso daqui, eu venho aqui onde eu marquei os 20 centímetros e meço para ver se vai ter 1 metro de tecido suficiente para eu poder fazer o comprimento da saia e não ficar faltando tecido. Então, aqui, olha, eu tô medindo e deu, olha, sobrou aqui 1,30 m de tecido. Até aí tudo bem. Porque 29, 28 centímetros, mais ou menos, para mim, acho que aí já tá bom, 28 centímetros. Então, eu vou pegar e vou marcar aqui os 28 centímetros com o alfinete. E vou fazer isso, segurando aqui na ponta, vou marcar fazendo este eixo, esse raio aqui no tecido, para que fique bem certinho essa circunferência. Então, vou marcar mais um aqui no canto, olha, mais um de 28 centímetros. Coloquei os 3 alfinetes ali, olha, como você pode ver, ó, fica uma circunferência perfeita. Deixa eu aproximar aqui para você ver. Olha, fica perfeito o ângulo. Você vê que tá fazendo um círculo perfeitinho, porque eu segurei aqui e fui rodando a fita métrica. Agora, eu vou pegar e vou fazer mais uma conferência do comprimento. Nunca é demais você conferir. Já teve muitas vezes que eu conferi a primeira vez, fui e fiz tudo. Quando chegou no final, eu vi que faltava tecido, porque alguma coisa errada eu fiz no meio do caminho. Então, agora eu vou medir tudo para ver se vai dar 1 metro. Por isso que eu não corto nem nada, eu só marco com um alfinete. Aqui, então, eu vou cortar um pouquinho mais acima, porque vai ser a margem de costura que eu vou precisar deixar. E aí, eu vou pegar e vou medir a partir do alfinete para ver se vai sobrar mais de 1 metro. Aqui sobrou, olha, sobrou 120. É isso? Deixa eu ver. 118, vai. Sobrou 118. Então, eu tenho 18 centímetros de margem de segurança.
Agora o que eu vou fazer então? Eu vou pegar e vou medir também 1 metro. Porém, para medir esse 1 metro, o que eu vou fazer? Eu não vou pegar e vou medir daqui. Por quê? Porque daqui eu não tenho como ter um controle certo. Deixa eu tentar arrumar aqui a câmera. Daqui eu não tenho como ter um controle certo do centro. Eu preciso marcar a partir daqui. E só que desta parte eu preciso que tenha 1 metro a partir daqui, mas eu preciso começar a marcar a partir daqui. Então eu vou calcular daqui até aqui quanto que tem. No caso, então, tem 28 centímetros mais 1 metro. Então eu tenho que pegar e aqui na fita métrica fazer a circunferência no 1,28 m. Para que eu não perca o eixo que tá aqui, o eixo correto, e eu consiga marcar ela inteira certinho a parte da barra. Daí o que eu faço? Eu vou pegar e vou prender um alfinete aqui assim, ó, de cima para baixo, ó. Tá atravessadinho aqui, não dá para enxergar direito. Ó, tá atravessadinho assim, como se fosse só uma segurancinha ali. E aí, olha, com o alfinete ali bem presinho, eu vou tentar posicionar de um jeito que fique bom para vocês conseguirem enxergar. O alfinete tá ali bem preso e eu preciso marcar 1,28 m. Então, eu vou esticar minha fita métrica até aqui e vou começar a alfinetar no 1,28 m, que deu aqui, ó. Olha aqui, olha, coloquei o alfinete em 1,28 m. Deixa eu ver se tá dando para enxergar. Então, tá aqui, 1,28 m. E eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz na cintura. Eu vou esticar a fita métrica e ir andando com ela assim em círculo e marcando 1,28 m em toda a circunferência, porque isso aqui vai ser a minha guia para o corte. Vou fazer isso em todo e já volto aqui para mostrar. Marquei tudo aqui, ó, da circunferência. Ficou com essa voltinha aqui, mas não tem problema, não vai interferir em nada, tá? Então, olha, marquei tudo. Se você olhar bem assim, você vai ver que, ó, tá fazendo o ângulo também certinho da circunferência. Aí, agora que eu vou partir pro corte. O corte, você vai fazer ele com um dedo pra fora, tá? Esse aqui é exatamente o tamanho que eu preciso que a saia tenha. Então, eu vou fazer com um dedo a 2 dedos pra fora. Esses 2 dedos vão ser a minha barra que eu vou costurar pra ficar bonitinho. E também vou cortar aqui na cintura com 2 dedos também. 2 dedos pra dentro. 2 dedos pra dentro. Então, eu vou cortar mais ou menos aqui, seguindo. E cortar ali também fazendo a mesma coisa. Agora, eu já tô aqui com duas partes cortadas, tá? Então, tem 2 saias. Ou, aqui, ó, tô mostrando fora do enquadramento, assim, ó. Tem 2 saias. Ou, se você for querer fazer uma saia inteira, godê, porque essa aqui é meia godê. A meia godê fica com 3,5 metros a 4 metros de roda. A inteira godê fica com 7 a 9 metros de roda. Dependendo da altura da pessoa e etc. Então, assim, isso aqui, se você costurar tudo junto, vira uma saia godê de 7 metros ou mais. Agora, se costurar separado, vira 2 saias de 3,5 metros no mínimo. Aí, eu vou tirar todos os alfinetes e vou começar a mostrar como que tá o caimento pra você ver. Tentar mostrar um pouco o caimento. Não liga que aquilo ali é o tecido que eu acabei de cortar, né? Então, olha só, essa parte de cima aqui é a cintura. A minha cintura é maior, tá? Eu fazia a cintura pra depois fazer o comprimento, né? Mas, só que como você gasta muito mais tempo costurando a barra daqui de baixo, o que eu vou fazer? Eu primeiro vou fazer a barra, eu primeiro vou costurar ela aqui de baixo. Depois que eu fizer a barra toda, aí eu vou medir a parte da cintura para ver até onde que vai chegar. Porque eu vou ter que cortar um pouco do excesso do tecido que eu deixei aqui. Então agora, o primeiro passo que eu vou fazer é fazer a barra toda mesmo antes de fechar a saia. A saia tá aberta, tá abertinha assim. E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer toda a barra aqui de baixo, das duas. Fazer ela com uma viradinha dupla para dar um acabamento legal. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wasteland.
and on and on. Quando você vai costurar a barra, o que que acontece, ó? Fica essa volta aqui, ó, tá vendo, ó? Fica esse enrugado. Tá vendo que não vai dar? Aí, por que isso acontece? Porque é godê. A parte, quanto mais pra perto da ponta, mais tecido tem do que para mais perto da cintura. E aí, o que que eu faço? Normalmente eu pego uma coisa de ferro aqui, eu vou usar a tesoura porque é ela que tá perto, sabe? Tentar usar ela aqui. Tá difícil de segurar por quê? O que que eu faço? Olha, eu seguro para que ele fique com uma voltinha aqui. Vai ficar a voltinha ali, mas aí vai ficar certo a costura do acabamento. Costurei ali e vou continuar fazendo a volta aqui, ó. Aí você vai ver que aqui ficou, olha, com a luz, ficou uma voltinha, mas isso aqui vai ficar pra dentro. Então, é melhor ficar assim do que ficar enrugado do lado de fora. Na outra parte da saia, que eu já fiz toda a borda, eu só precisei fazer isso uma vez. Nessa daqui, já acabou de começar, eu já precisei fazer. Então, eu decidi mostrar aqui pra vocês. E aí é só você fazer e fazendo a barra toda. Lembrando, esse tecido aqui é o Oxford e você pode costurar na mão. Se você não tiver máquina de costura e quiser evitar costura, você pode passar um isqueiro em toda essa parte aqui, olha, da barra. Nessa parte toda que você passa um isqueiro de leve, só para que ele não desfie e rapidamente. Para quê? Para que não fique preto, senão vai ficar preta a barra. E tem uma coisa, fica um pouco desconfortável, ela arranha um pouco quando você queima. Mas se você não tem máquina, isso é uma alternativa para você não ter que costurar a borda toda na mão. Você que tem máquina de costura, eu nem preciso explicar, né? Você vai saber que o ideal seria você virar isso tudo aqui antes, passar com o ferro de passar e depois vir e costurar. Mas eu não tenho esse costume, eu sempre venho e costuro direto. E agora, nessas duas laterais aqui, que são a parte do comprimento da saia, eu vou juntá-las e vou costurar uma na outra, porém eu vou deixar uma fenda aqui. Nessa fenda eu vou fazer também um acabamento igual que eu fiz na barra, dar duas voltinhas e passar a costura. Então é isso que eu vou fazer agora. Então essa aqui é a parte da cintura, que eu espero que esteja dando para ver, e aqui eu vou fazer a costura do acabamento dessa parte que vai ser a fenda, tá? Então Normalmente, eu não costuro a cintura, eu não faço a volta aqui da cintura já nesse tecido que tá cortado godê. Por quê? Porque pelo fato dele estar cortado no padrão godê, quando você vai costurar assim, fica impossível de ficar um acabamento bonito. Porque quando você vira, olha aqui na ponta, você pode ver. A ponta ela é muito menor do que conforme vai chegando na barra. Então, vai ficar esse acabamento feio aqui em cima. E sem falar que vai ficar um enrugado aqui, dificulta muito na hora de executar. E também fica feio o acabamento. Por isso que eu sempre corto um retângulo, onde vai ser por onde que vai passar. Não tô achando aqui a ponta do tecido. Por onde vai passar o cordão. E eu costuro esse retângulo, que ele é um retângulo quadrado mesmo. Ele é retão. Então, eu vou costurar ele aqui na cintura. E aí eu vou fazer ele agora, tá? Mas por enquanto eu tô conferindo mais uma vez, porque conferir nunca é demais. Eu vou pegar então aquela barra que eu falei que sobrou, que eu falei pra não jogar fora. Isso daqui você pode fazer o gorro, você pode fazer pano de cabeça, você pode fazer saquinho, você pode fazer várias coisas. Ele fica assim, olha, triangular, mas dá pra fazer saquinho, dá pra fazer muita coisa com isso que sobra. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, olha, a parte mais comprida dele. Se você for ver, se você abrir, olha, você vai ver que a parte mais comprida é essa aqui, olha, de baixo. Não sei se dá pra câmera, se a câmera tá conseguindo pegar, olha, mais comprido e reto, ó. Tá vendo? Eu vou pegar e eu vou medir daqui de fora pra dentro. Pra eu poder ver se isso daqui vai me servir. É 82 centímetros, no mínimo. Então eu vou medir aqui. Se dá 82, se chega, olha, já deu. Eu vi que já tem como chegar, eu vou até marcar aqui com um alfinete. Onde que deu os 82, vou deixar uma sobra. Vou colocar aqui uns 84. Nunca é demais você deixar umas margens de segurança. Coloquei aqui, marquei nos 84. E de altura, o que você tem que pensar? Aqui não tá muito bem alinhado, deixa eu arrumar.
que você tem que pensar na parte da cintura? Você tem que ter uma margem para você estar costurando na parte da saia, do godê da saia. Tem que ter o espaço para passar o cordão 2 vezes, porque você tem que o cordão passe por dentro de alguma coisa e mais um espaço para a margem de costura. Vai ficar bem grande. Então, aqui no caso, eu vou pensar assim, olha, 3 dedos para passar o cordão. Depois, esse cordão ele vai ter que dar a volta, então são 6 dedos, mais 1 centímetro de cada lado. Os meus 3 dedos, eles dão 4,5 centímetros. Então, de cordão, vai ter que ter 9 centímetros só pro cordão. Então, se são 9 centímetros para passar o cordão, mais 1 centímetro de margem em cada lado, então vão ser 9, 10, 11 centímetros. Aí eu vou vir aqui e vou marcar mais ou menos 11 centímetros, eu vou colocar 12, porque eu sempre deixo uma margenzinha maior. Agora eu vou alfinetar essa cintura na parte da saia, nas duas. Então, eu vou deixar a saia aqui, olha, aberta no lado certo dela, essa é a parte da cintura. E eu vou posicionar este daqui aqui, tá vendo? Que isso vai ser aonde a gente vai passar o cordão. Vou pegar e vou deixar uma margem aqui também de mais ou menos 2 dedos. E vou colocar o certo com o certo. Fazer assim. Posicionar e alfinetar. Alfinetei tudo. Você que não tem ainda muito jeito, se você ainda não souber muito bem como costurar, então daí você passa a costura em toda essa parte aqui, com um dedinho de distância. Nessa daqui você tem que passar uma costura reforçada. Se você costurar à mão, passa 2 vezes a costura e tenta deixar bem juntinho os pontinhos, porque essa aqui é o que vai segurar a saia no seu corpo. Então é importante que essa costura esteja muito bem feita para ela não correr o risco de abrir. Depois de fazer isso, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai fazer a bainha aqui nessa lateral, aqui ó, assim, aqui nessa lateral, eu tô totalmente fora do enquadramento. Então, depois de costurar aqui, eu vou costurar agora, pra ficar mais fácil de eu mostrar pra vocês, senão eu já faria direto, né? Mas aí você vai virar aqui 2 vezes pra fazer a bainha dessa parte da lateral. Depois de virar isso aqui 2 vezes, você vai virar aqui em cima uma vez e vai costurar toda essa volta aqui virada uma vez, assim, até chegar no outro lado, e no outro lado você também vira 2 vezes essa bainha aqui da lateral, que vai unir com essa aqui que vai estar virada uma vez só, tá bom? É isso aqui que vai ter que fazer. Então, eu vou fazer isso aqui agora, nas 2 saias, e eu já volto pra mostrar, continuar mostrando a saia. Bom, ó, eu fiz quase tudo o que eu falei pra vocês fazerem, tá? Eu peguei, olha, e fiz o acabamento daquela parte que eu costurei aqui, né? Nessa parte, na parte da cintura, junto com a parte do godê da saia. E aqui eu fiz o acabamento na lateral, olha, avesso com avesso, dobrei 2 vezes, igual eu fiz a bainha. E aqui eu não fiz a bainha de uma só, que eu falei pra vocês dobrarem e costurar, mas daí vocês fazem, tá? Eu não vou fazer porque eu vou fazer direto aqui no meu, só que fazer direto dificulta. Então, se você não tem prática pra fazer, faça parte por parte. Então, aqui, ó, nós temos a cintura da saia, toda bonitinha. Eu vou pegar de novo os meus alfinetes. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa voltinha que eu falei pra vocês fazerem, né? Na parte aqui, ó. Essa voltinha que eu falei. E vou juntar essa voltinha que eu fiz aqui, bem em cima da costura, pra eu poder fazer essa nova costura aqui. Tá vendo? Olha, desse jeito assim, ó. Alfinetei. Aí eu vou esticando, virando essa parte da costura aqui pra dentro. Viro aqui também pra dentro, junto aqui. Alinho bem bonitinho com a costura e ponho o alfinete. O alfinete eu sempre coloco ele de atravessado, porque assim a máquina passa direto e não prende no alfinete. Se eu colocar o alfinete de assim a máquina acaba prendendo no próprio alfinete. Então, eu vou fazer isso aqui, olha, na borda toda, sempre esticando bem, para que fique bem certinho. Daí, eu venho, ponho aqui alinhadinho e ponho o alfinete para prender. Bom, então, aqui fiz, olha, o que eu falei que eu ia fazer. Olha aqui a parte por dentro, né? Esse é o lado do avesso. Cortar os fios em excesso. Daí tá toda a cintura feita, olha aqui, ó, o lado certo. O lado certo.
Tá todo bonitinho, costuradinho, acabamento bonitinho. Depois eu vou passar e daí vai ficar mais ajeitadinho. Aí agora só tem que costurar. Você tem que juntar, olha, ela como se fosse do avesso. Aqui esse é o lado errado e aqui por dentro o lado certo. Junta para costurar a abertura da saia, que ainda tá aberta aqui na lateral. Então aqui foi o vinco que eu fiz. A partir daqui do vinco, olha, vai ficar essa abertura aqui. Daí a partir daqui costurar toda a lateral do comprimento até a barra. Daí depois de fazer isso, é só passar o cordão aqui nesse meio aqui, que tá pronta a saia. Contra-Egum. O contra-Egum é um traçado de palha da costa trazido ao Brasil pelas religiões afrodescendentes e é geralmente usado nas nações de Candomblé e Umba. Serve para proteção contra espíritos desencarnados que atuam em baixo astral, desordem, ou em palavras populares, zombetagem. Esse traçado pode ser posto no braço, no tornozelo ou na barriga. A escolha de onde colocar estará diretamente ligado à doutrina e fundamento da casa. Salve, salve, povo. Boa noite. Então, para fazer o contra-Egum, né? Falando um pouco do material e como confeccionar. Primeiro, o que vocês vão precisar? Búzios. Coloquei 3 aqui, vocês vão precisar de um só, mas quando for abrir vocês vão entender, que às vezes a gente precisa de mais de um. Palha, que é o que a gente vai trançar, e uma faca, que é usada para abrir o búzios. Se vocês já tiverem o búzio aberto, não precisa da faca, tá? Mas vamos começar aqui pelo como abrir o búzio. Então o búzio, quando ele tá com esse lado assim, fechado, e só esse ladinho da concha aberto, é um búzio que a gente chama de fechado, né? Então como que abriria um búzio? Primeiro coloca num pano, que é o melhor, põe uma faca de ponta, de preferência. Você coloca a faca nesse buraco e dá uma batida em cima. Ele vai fazer um barulhinho. Aí vocês vão ver que quebrou a ponta da faca. Vamos bater de novo. Pronto, aqui ó. Tá vendo que deu uma quebrada? Então conforme você vai batendo nele com a faca, ele vai quebrando, ele vai soltando. E aí, quando quebra, pronto, tirou. Isso daqui é o búzio aberto, tá? Às vezes, quando a gente vai abrir o búzio, ele acaba quebrando inteiro, ou ele fica lascado, ele fica de um jeito diferente. Não tem problema, vocês vão lá e pegam outro. Vou tentar abrir mais um só para vocês verem. Então, tá aqui o búzio, coloca a faca, e literalmente bate, dá porrada em cima da faca. Ó, tá vendo? Esse tá duro, ele não quer abrir. E aí o que vocês fazem? Troca. Por isso que eu peguei 3 búzios. Alguns vocês vão abrir rápido, outros vocês não vão abrir rápido. Peguem a manha, coloquem, isso dói bater na faca. Coloca um pano, dá um soco com pano nela, ok? Então já abrimos os búzios, agora a gente vai trançar. Certo, agora como trançar o contra-Egum, né? Eu particularmente gosto de fazer o seguinte, primeiro vocês reservem um pouco de palha, tá? Não muito, para ele não ficar muito grosso. O que eu faço? Eu pego mais ou menos nessa grossura, ó. Meio dedo tá ótimo, tá? De palha. E eu divido ela no meio. Eu divido essa palha. Então, vou ficar com 2. Um numa mão, outro na outra. Por que eu divido? Porque normalmente a palha é curta e o contra-Egum ele vai ficar pequeno. Às vezes não dá para você dar uma volta nele. Então, como que eu faço? Eu divido aqui a palha, que eu estou mostrando para vocês. E aí eu faço o seguinte, tá vendo a ponta dela e a ponta da outra? Eu dobro aqui, ó. Não colocar ponta na ponta, senão vai ficar muito curto, vocês vão entender quando eu começar a trançar. Mas deixa um pouquinho, um espaço, ó. A ponta de uma eu coloco aqui e a ponta da outra ali.
Tá vendo? Aqui tá a ponta de uma, aqui, e aqui tá a ponta da outra, tá? Então você tem exatamente esse meio aqui. O que eu faço no meio? Enrola. Dá uma enroladinha, tá vendo? Aí o que acontece? Você fica com uma quantidade maior de palhas e o contregum ele vai ficar maior também, tá? E agora o que eu faço? Eu preparei um negócio aqui que fica mais fácil para mostrar para vocês improvisar. Normalmente eu uso um prego, um gancho, alguma coisa que dê, por exemplo, um ganchinho assim. Você coloca essa parte que você enrolou aqui e começa a trançar. Tchuc, 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 tchuc. E aí depois você só tira, porque você vai ter que tirar ele. Aqui, como está improvisado, eu coloquei um pedaço de palha, porque eu consigo cortá-la depois. Então vamos lá, o que eu faço? Enrola, né, naquele meio onde está a emenda. E aí eu vou passar aqui dentro da palha, só para fazer o suporte. Beleza, ok, tá aqui, ó. Certo? Estão vendo? Eu enrolei, né, virei ele e coloquei ele aqui. Agora que começa o segredo da trança. Então, dei essa enrolada, o que é isso? É aquela enroladinha que tem no contregum que a gente compra, né? Que tem uma ponta dele que é amarrada e tem uma outra ponta que faz um lacinho, que é onde a gente passa por dentro, que é esse. Então, aqui, vocês podem ver... Opa, coloquei demais. Ó, fiz o lacinho, tá vendo? Então, eu dobrei aqui a emenda da palha e coloquei um lacinho aqui. Quando você faz esse lacinho, ele vai soltando se não segurar. Você segura aqui. Se tiver em duas pessoas, até melhor, porque você pede para uma ficar segurando. Então, ó, segurou o lacinho aqui, a palha automaticamente fica solta, tá? E agora, como que a gente vai fazer? Normalmente, a gente divide... Isso daqui é para fazer uma trança simples, né? Divide essa quantidade de palha em 3 chumacinhos. Ela enrola, ela é chatinha de trabalhar. Então aqui eu vou ter pegar outro chumacinho aqui e fazer um terceiro no meio. Tá, pronto. Tem um para cá, ó, tem um para a esquerda, um no meio e um na direita, certo? Então como que funciona? E aí é como eu faço a trança. Cada um, se tem aí o pessoal que já sabe fazer trança, faz de um jeito diferente, faz do jeito que vocês acharem melhor. Quem não sabe fazer, como que eu faço? Você está vendo aqui que eu separei em 3, né? Tem o chumacinho 1 aqui, o chumacinho 2 aqui e o chumacinho 3 aqui. Normalmente o que eu faço? Eu pego o da direita e jogo por cima para o meio, tá? Aí eu vou pegar o da esquerda e jogo por cima para o meio. Tá vendo? Depois, de novo, o da direita eu jogo para cima para o meio. E vou sempre puxando a palha. Vou tirar o zoom para vocês verem. Ai. Problemas técnicos. Tirei o zoom. Então, ó, da direita eu puxo para o meio. Da esquerda eu puxo para o meio. Depois, de novo, esquerda para o meio. Direita para o meio, esquerda para o meio, direita para o meio. Enrolou um pouquinho, para e puxa a palha. Puxa até a ponta, porque elas vão criando nó, elas vão dando nozinho. E aí a gente vai, ó, esquerda para o meio, direita para o meio, esquerda para o meio, direita para o meio, esquerda para o meio, direita para o meio. Se ficar fiapinho para fora, igual aqui, ó, tem um fiapinho, não tem problema, porque depois a gente passa a tesoura no final. Importante, tá? Se vocês tiverem alguém segurando ou num preguinho, alguma estrutura firme, que a minha aqui tá toda capenguinha, sempre dá uma puxada para ele ficar forte, ele ficar firme. Então, deu 2 enroladas, puxa, e puxa mesmo ele aqui, ó. Se alguém tá segurando, você puxa, tá? Ele não estoura. E aí vai trançando. Esquerda, direita, esquerda, direita. E aí vai embora. A coisa importante, tá, gente? Quando estiver trançando, reza. O contregum, o segredo dele está muito forte na hora que você está fazendo. Então é o copinho de água, a velinha branca e vai rezando. Vai rezando o Pai Nosso, vai rezando uma Ave Maria,
vai rezando credo, mente firme e o tempo todo, porque isso daqui é a proteção que a gente está fazendo, né? Então, ó, aí caiu o celular, até ficou melhor. Deixa eu arrumar aqui. Pronto, então beleza, arrumei aqui a câmera que ela deu problema. Vai lá, né, trançando, direita, esquerda. Vai chegar uma hora, normalmente, tá, eu deixo esse espaço aqui, ó, coloco uns 4, 5 dedos, mas deixo um pedacinho, não muito pra frente, que aí é a hora de colocar o nosso amigo búzio. Como colocar o búzio no contregum? Como que eu faço, né? Tá vendo essa palha do meio? Quando você puxa ela pro meio, ela tem a palhinha, né? Então o que eu faço? Eu tiro uma palhinha dela, ó, um fiozinho dessa do meio, eu passo este fiozinho dentro do búzio, tá vendo? Passei dentro, ó, e vou puxar. Tá vendo como ele fica aqui, ó? Ó, ele entra por este lado e sai por esse daqui de baixo, ok? Puxo ele. Vou pegar a palha de volta. Pronto. Tá aqui, ó. Tá vendo meu búzio? Com um pedacinho só de palha. Ele tá solto, tá solto, tá frouxo, tá frouxo. E o que a gente vai fazer? Continua trançando. Da direita para dentro, esquerda para dentro. Direita para dentro, esquerda para dentro. Ó, eu dei aqui, acho que 3 trançadinhas. Se vocês perceberem, na terceira trançada, ó como ele já fica. Na altura e no tamanho certo, tá vendo? Aqui embaixo, ele fica certinho, ó. As 3 trançadinhas deram certinho para ficar o tamanho do búzio embaixo. Só que ele tá solto. Eu prendi só esse passo. Agora o que a gente faz? Mesma coisa. Tá vendo a palhinha que ficou no meio do trançado? Né? Eu prendi a bundinha dele, dei 3 trançadas e a palhinha do meio, o que eu vou fazer? Mesma coisa. Tiro uma delas, deixa eu pegar uma mais grossinha para ela não estourar. Tiro uma palhinha dele. Só que agora eu vou fazer o contrário. Ao invés de colocar por cima, eu posso pôr por baixo. Ó, ponho por baixo e puxo aqui. Tá vendo como ficou? Ó, ela sai daqui por baixo, passa por dentro dele e vem por cima. E aí o que eu faço? Volto ela junto com as palhinhas do meio e novamente sigo o processo. Ó, eu não puxei, ela embaralhou toda aqui. Sigo o processo de trançar. Direita por cima, esquerda por cima. Direita por cima, esquerda por cima. E assim vai. Tá vendo? O búzio já prendeu. Ó, você já tem um contregum com búzio. Tá? Se a palha for muito fina, vocês podem colocar 2, podem colocar 3. Com medo de quebrar, dela estourar, não tem problema. Mas olha, o búzio já está preso. Às vezes vocês veem contregum que as pessoas dão nó na palha ali dentro do búzio ou alguma coisa assim. Aí é critério de cada um. Não sentiu muita confiança ou muita firmeza, acha que ele vai estourar, dá um nozinho na palha, mas não tira a palha do trançado. E volta. Direita por cima, esquerda por cima. Direita por cima e assim por diante. Deixa eu só arrumar. Ó, embaraça tudo no fundo. Porque você está trançando em cima, por ser palha, ela não é tão molinha assim, a parte de baixo ela vai trançando. Em 2 pessoas é melhor, porque uma segura, a outra puxa e puxa ali embaixo no fundo. E é isso, ó. Direita em cima, esquerda em cima, direita em cima, esquerda em cima. E sempre a palhinha no meio. Então, vamos lá. Terminei o contregum, né? Claro que eu pulei o processo. Esse contregum, ele ficou com um búzio. Ele tá um contregum grande, né? Bem grande, aliás. Coloquei bastante palha. Mas o que eu quero mostrar para vocês notem aqui, ó. Esse daqui foi o começo dele, que não tinha muita firmeza. Ó o búzio tá preso, tá vendo? Fiozinho aqui, o fiozinho aqui, aquilo que eu mostrei.
E olha como que ele tá, né? Olha como ele tá trançado. Tá trançado meio feinho. Mas se a gente for olhar aqui no final, que daí eu tirei da estrutura que eu tava e coloquei num prego na parede, ele fica mais firme, ele fica bem mais trançado. Você percebe a diferença dele quando você toca. E aí no final, claro, você passa uma tesoura, né? Tira todas as rebarbichas dele. Aqui, ó, como ele fica. Sem rebarba, sem nada. Tem só um pouquinho aqui, ó, de fiapo para vocês verem. Mas passa uma tesoura e aí aqui atrás dá um nó. Quando termina, que você viu que já deu tamanho, tudo, você dá um nozinho. Eu normalmente uns 3, 4 nós aqui diferentes, porque sempre eu me engano e solta, né? Peia dos nós, mas ele fica certinho. Então aqui está o contregum. Próximos passos. Quando vocês forem fazer o padê, né? Firma a esquerda, faça o padê, firma a esquerda. Joga um pouco de pinga nele. Saúde Exu, né? Pede para Exu proteger, né? Gira, a gente vai fazer uma proteção maior. Como que vocês podem usar, né, por esse contregum? Olha como ele ficou, a coisinha aqui. Tá vendo o que a gente fez lá no começo? Deixa eu ver se consigo dar o zoom aqui. Ó, como ele ficou a abertura dele, aquela voltinha, né? Ó, que legal. Então, como que eu faço normalmente, né? Eu pego ele aqui, eu passo esse fundinho nesse buraquinho, nessa parte. Aí o búzio fica certo. Olha como ele ficou grande, dá para dar 2, 3, quase 4 voltas no meu tornozelo. Tudo bem que ele não é comparação, né? Então eu passo ele ali e aqui no final eu coloco ele por dentro. Ó. Só enrola. Não amarra na perna. Só enrola e pronto. Ele fica preso. Tá vendo? Na perna, no braço esquerdo. Eu não gosto de amarrar contregum. Esse daqui também não estão amarrados. Eles passam no buraquinho. Então você deixa assim, ele já fica. Por que eu não gosto de amarrar? Às vezes na gira, um guia, alguém pede para você tirar, para consagrar, para fazer alguma coisa. Se está amarrado, você tem que cortar. E não tem nenhum outro na mão. Se você faz assim, deixa ele maior para dar pelo menos umas 2 ou 3 voltas, você enrola ele na perna ou no braço. Então você põe e tira, você põe e tira, quando for necessário removê-lo. É isso aí, gente. Beijos.